Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos superiores que atuam em nome do Cristo, nós também solicitamos a sua presença para que possam proteger o ambiente dos pensamentos menos elevados que queiram porventura interferir na retransmissão do Evangelho do Cristo. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos dá, para que possamos compartilhar a migalha, né, do pão que Jesus nos deu para os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, que vamos ver aqui, não são os sãos que necessitam de médico. Essa foi uma afirmativa que Jesus proferiu há mais de 2023 anos atrás e persiste até hoje. Então nós vamos tentar entender o que ele quis dizer com isso, embora aparenta ser simples, né? O seu entendimento, é uma lógica, né? Mas como tudo que Jesus nos ensinou, ele tem sempre um fundo espiritual. Não é somente no sentido físico que nós devemos interpretar os ensinamentos do Cristo, mas principalmente, fundamentalmente, e até mesmo em muitos casos exclusivamente, no sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual. Bom, essa afirmativa ela está contida também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, na seção A Candeia debaixo do Alqueire, onde está lá explicado pelos espíritos superiores o que Jesus então quis dizer com essa afirmativa de que não são os sãos que necessitam de médico. Somente para aqueles que porventura estejam iniciando no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele compõe das 5 obras básicas e fundamentais da doutrina espírita. Então, vamos dizer assim que a doutrina dos espíritos, ela se inicia em termos intelectuais, em termos de pensamento organizado, reunido em apenas alguns livros, exatamente nesse ponto, né? Nas 5 obras básicas e fundamentais que foram trazidas, né? Digamos assim, pelos espíritos superiores, que através dos médiuns, e que foram apenas o quê? Organizados esses conhecimentos que chegavam, né? Por parte da espiritualidade através dos médiuns, por um encarnado chamado Allan Kardec, que então efetuou esse trabalho, digamos assim, didático, né? De organizar metodologicamente o conhecimento nestas obras. Então não é uma doutrina que veio de uma pessoa só, não. Né? Digamos, esse encarnado, né? Allan Kardec, ele teve apenas esse trabalho de reunir os conhecimentos que estavam esparsos. Bom, e aqui então, já iniciando o nosso estudo, estava Jesus sentado à mesa com os chamados publicanos, né? Ou gente de má vida. E lá ele estava se alimentando juntamente com eles, e então que chegou um outro grupo de hebreus, chamados fariseus, e que notando então que Jesus estava sentado à mesa com os publicanos, questionaram aos apóstolos do Cristo, que estavam também ali ao entorno, o porquê então que o mestre deles, ou seja, Jesus,
estava, digamos assim, compartilhando a vida, né? Não somente sentado à mesa comendo, né, e bebendo juntos, mas compartilhando, porque os fariseus eram um agrupamento, né, uma espécie de uma casta ou uma parte da sociedade hebraica que eles tinham essa visão de pureza moral, né? Ou seja, eles se julgavam somente porque conheciam, digamos, as leis, principalmente os 10 mandamentos de Moisés, ou até mesmo os mandamentos civis que Moisés trouxe, e os profetas, se julgavam então superiores a toda a gente. O curioso observar é que eram apenas conhecedores, mas os fariseus, digamos assim, eram aqueles que mais descumpriam justamente os conhecimentos trazidos então por Moisés e os profetas. Eram hipócritas, né? Além de orgulhosos ainda. Esqueciam de que a verdadeira elevação moral é a que se faz em si mesmo e não, digamos, cobrando dos outros aquilo que eles mesmos não faziam. E aí, então, que Jesus, né, tendo ouvido o que os fariseus disseram ali, ele se volta a eles e diz o seguinte: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então aqui o Cristo, sim, ele reconhece que os publicanos, que eram hebreus também, era um outro agrupamento, né, que tem uma certa característica, que vamos ver aqui na próximo slide, que sim, eles também não eram perfeitos, né? Os publicanos também tinham as suas deficiências morais. E aí então Jesus, por isso que ele até mesmo dá uma lição aos fariseus, dizendo o seguinte: olha, vocês aí conhecem as leis, parte delas das leis de Deus, né, com os 10 mandamentos de Moisés. No entanto, vocês a utilizam apenas para o orgulho próprio e se afastam justamente daqueles que mais necessitam da transmissão desses conhecimentos, que são os doentes morais. Até mesmo porque, quando Jesus aqui fala que não são os sãos, né, que precisam de médico, é algo assim interessante observar. Porque quando se fala médico, se retém o quê? Uma pessoa que cuida de uma outra pessoa. Ou seja, digamos, um encarnado cuidando de um outro encarnado. Mas Jesus aqui, ele usa o termo médico, mas e tudo aquilo que significa o médico, que é cuidar de alguém, no sentido espiritual. Então, até mesmo porque, no caso aqui, os que estavam reunidos ali com o Cristo, eles estavam com uma saúde, pelo menos do corpo físico, perfeita, né? Não aparentavam nenhuma doença física. Mas mesmo assim, Jesus os inclui como aqueles que necessitam de médico, ou seja, que se encontram doentes. Então, logo, nós temos ali a comprovação que o Cristo então quis dizer o quê? Que eram doentes da alma, né? Doentes em outro sentido, e não no sentido material. E aqui, só para a gente poder entender um pouco, né? Porque foram utilizados aqui os termos fariseus, publicanos, Jesus, ele encarnou, né, aqui conosco, há mais de 2023 anos atrás, numa região e num povo chamado hebreu na época. Hoje, os atuais judeus. E naquela época, o povo hebreu, haviam muitas, vamos dizer assim, tribos, né? E cada tribo ou cada conjunto de pessoas hebraicas dessas tribos eram, digamos assim, rotulados de alguma forma. Então você tinha lá os fariseus, que basicamente eram os políticos, eram os empresários, alguns até mesmo empresários da fé, não é? Eram também, enfim, os religiosos da época, que
tinham uma característica que era o orgulho de si mesmos, ou seja, daquilo que conheciam, né? E não cumpriam as próprias leis que pregavam, né? Então, se tinha lá o mandamento de Moisés, não roubarás, eles roubavam. Mesmo que fosse de uma forma, digamos assim, às escondidas, mas assim faziam, né? Então, assim, digamos, pecavam de duas formas, né? Pela hipocrisia e também pelo roubo em si, né? Você tinha, então, os publicanos, que eram considerados traidores do povo hebreu, porque eles trabalhavam até mesmo para o Império Romano, que na época dominava, né, aquela região e o povo hebreu. Então, eles eram responsáveis pela cobrança dos impostos e que eram entregues, então, ao governador de Roma ali naquela localidade. Então, eram considerados pessoas de má fé. E você tinha outros agrupamentos, como os dos zelotes, que basicamente eram os mais radicais, faziam levantes armados contra os romanos, os saduceus, que tinham uma característica de renegar, né, a ressurreição, os herodianos, que basicamente eles cooperavam com Herodes, que era um governante, digamos assim, da região, que obedecia ordens do imperador romano através do representante romano naquela região, e os essênios também, né, que basicamente pregavam ali o isolacionismo, a vida separada de todos os outros povos, até mesmo porque existia, e de certa forma ainda existe, né, no povo hebreu judeu, a questão de se julgarem como o povo escolhido de Deus, né? Então, os essênios tinham essa visão, né, muito enraizada, que foi diminuindo com o tempo, né? Hoje, eu creio que não seja tão intensa, mas ainda existem alguns resquícios, né? Embora toda essa evolução tenha ocorrido aí com as pessoas, né, desse país. Bom, mas assim, então Jesus, né, além dessa oportunidade em que ele esteve sentado, né, conversando, dialogando com os publicanos e que lhe tentaram chamar a atenção, né, do motivo pelo qual ele estava ali reunido com pessoas consideradas de má vida, e nós vamos observar que o Cristo, em realidade, em toda a sua passagem do Evangelho, ele sempre esteve justamente, ele preferia, né, sempre esteve justamente com os mais pobres, com os deserdados, com os abandonados, com os esquecidos, com aqueles que mais necessitavam de consolações e também de instrução. Então, nós vamos observar isso em toda a passagem do Cristo, né? E aqui há um ponto importante, né, que nós devemos refletir, o quanto nós também, né, por nossa vez, também necessitamos, né, se é que queremos ser efetivamente cristãos, de justamente procurar emular o Cristo nesse sentido. Então, procurar justamente também os mais deserdados, os que precisam de consolação, de instrução, ou seja, fazermos por nossa vez aquilo que o Cristo fez também. Mas, basicamente, ele procurava a estes em primeiro lugar. Por quê? Porque eram dóceis, né? Eram, digamos, mais abertos a receberem os seus ensinamentos e também a ajuda que ele estava disponibilizando. Porque os outros, né, os saduceus, né, principalmente os fariseus, eram orgulhosos, ou seja, eram fechados em si mesmos. Aquilo que eles tinham por conhecimento, né, que basicamente era muito mais de conhecimento das leis humanas, né, ou seja, daquilo que era material, eles tomavam aquilo como o conhecimento completo, o todo. E
simplesmente renegavam qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento que fosse, digamos, além, né, das ciências chamadas positivas, né, ou seja, das ciências assim, ligadas a questões materiais, né? Até mesmo em termos religiosos, eram tão fechados, né, ali na questão dos profetas, que simplesmente, então, com a sua mente fechada, Jesus ele também não forçou, né? E ali, claro, há algo de correto, porque Jesus simplesmente respeitou o livre-arbítrio, então, dos fariseus, né, que era a classe dominante da época do povo hebreu. Por quê? Justamente os fariseus é aqueles que, por exemplo, se o Jesus fosse falar de caridade, por exemplo, eles simplesmente ficariam aterrorizados, né? Jamais aceitariam essa ideia. Se o Cristo falasse em perdão, né, como ele ensinou, inclusive, né, que deveríamos perdoar o nosso próximo 77 vezes, terminando com vezes, ou seja, é ao infinito. Então, se Jesus vem, então, e já deu esse ensinamento, se fosse direcionado a estes, né, os fariseus, eles simplesmente teriam crucificado a Jesus muito antes, até mesmo do fim dos 3 anos, a qual ele completou ali a transmissão do evangelho, né? E se falasse então de mediunidade? Dariam risada, né? Simplesmente teriam aquilo por uma tolice, uma crendice popular e não dariam atenção. Não é porque era o Cristo falando, né? Até mesmo porque, como o Espírito de Jesus estava num corpo humano, para aqueles que viviam com ele, Jesus era como se fosse uma pessoa, como qualquer outra. Não viam nele, digamos assim, simplesmente o governador espiritual do orbe. Então imaginemos o quanto que Jesus teve que, digamos assim, abafar a sua luz, né, mesmo estando num corpo físico, para que justamente pudesse fazer com que as pessoas da época o crescem nele não pela sua irradiação espiritual, né, mas principalmente e unicamente pelo conhecimento que estava ali sendo transmitido, né? E se falasse em espírito, então? Todos teriam medo, enfim. Não estávamos preparados para esses conhecimentos na época. Tanto que Jesus ele até mesmo nem tocou diretamente nesse tema. Então, os fariseus, que eram os chamados doutores da época, né, os doutos e prudentes da época, se julgavam doutos porque conheciam todo o conhecimento, né? Se esquecendo que o conhecimento ele é infinito, então sempre há uma evolução no ganho de conhecimento. E também se julgavam prudentes porque não caíam em, digamos, ciladas, né, em pensamentos que, digamos, podiam enganá-los, né? Então se achavam prudentes, mas que em realidade o que havia é apenas orgulho, né? Orgulho, porque nem se prestavam a analisar racionalmente o novo conhecimento que estava sendo colocado. Eles simplesmente ressachavam, principalmente, não é mesmo pelo conhecimento, mas pela profundidade que aquele conhecimento teria no povo, de forma positiva, e que faria com que eles perdessem justamente o domínio sobre esse povo. Então, em primeiro lugar, o que eles estavam vendo eram a si próprios, né? Ao seu egocentrismo, porque perderiam poder político, poder econômico, e aí eles não queriam isso de jeito nenhum. Então, por isso que perseguiram a Jesus e ao seu evangelho, né? Ou seja, o conjunto de conhecimentos que Jesus trouxe. Então, os fariseus, eles se recusam a admitir tudo aquilo que não é material. O seu pensamento está tão focado na matéria, tudo aquilo que gira em torno, né, da compreensão e do uso que estiver no plano material, que simplesmente, para eles renegam o que vai além, né?
Não que não seja do seu entendimento. Ou seja, os fariseus, sim, eram inteligentes, né? Não é à toa que representavam a classe dominante ou a classe mais esclarecida do povo hebreu na época, de forma alguma. Né? Tinham, digamos, um grau de conhecimento mais elevado. O conhecimento era difundido, né? Pelo menos da primeira lei, né? do primeiro, digamos assim, da primeira revelação, que é Moisés, eles já dominavam muito bem. Mas o orgulho, né, de se aceitar uma nova ideia, que era o Evangelho de Jesus, o que faria com eles? Eles seriam colocados no seu devido lugar, como qualquer um que existia ali. Né? E não é bem uma verdade? O conhecimento do Cristo nos revela que todos nós, independentemente da nossa situação econômica, da nossa situação do corpo físico, nós somos filhos de Deus e que recebemos, digamos assim, as mesmas condições, né, para que venhamos a nos tornar melhores a cada dia mais. Ora, o que faz então essa ideia para alguém que é considerado como alguém especial na sociedade, né? A parte, digamos assim, do povo? Ora, o rebaixa a condição de povo. Né? Então, eles não toleravam isso, né? Não queriam aceitar isso de forma alguma, principalmente porque perderiam mesmo, digamos assim, as suas conveniências humanas. Né? Então, o poder de mando, o poder, enfim, de ganhar mais dinheiro. Então, por isso que renegavam, então, ao Cristo e ao Evangelho. Então, por isso que eles têm desdém, né, a tudo aquilo que eles não conhecem, que os 5 sentidos não podem ver, né, não podem tocar. Eles simplesmente riem, né, acham que todo o conhecimento de Jesus basicamente eram para os ignorantes da época, para os simples e humildes da época, que eles desprezavam, né, e procuravam enganar, inclusive. E por isso que Deus, né, na sua bondade infinita, ele deixa para estes, né, os fariseus, e que é bom lembrar que os fariseus da época vivem até hoje. Então, na nossa sociedade atual, existe ainda os fariseus. Claro que não utilizam a mesma roupa da época, ou os mesmos costumes, digamos, físicos, né, de aparência física, mas o que nós dizemos é em essência, são os fariseus que aparentam a mesma forma de pensar, né? Essa forma, digamos assim, fechada, orgulhosa, né? Prepotente, e que não toleram, digamos assim, através de um conhecimento, ser colocados na mesma condição como a de qualquer outra pessoa. Né? E para isso, então, o que Deus permite para estes? O conhecimento das leis físicas, né? Ou seja, das ciências positivas, todas elas, o conhecimento da matéria. Né? Já é um progresso? Certamente, pelo menos é um progresso intelectual que no futuro vai possibilitar uma compreensão das questões espirituais. Então, nós vamos observar que na vida nada se perde. Né? Então, tem ainda uma relevância. Mas, que o mais importante, o mais relevante, é a questão espiritual. Porque ela está atrelada à questão o quê? Ético e moral da vida. Né? O conhecimento da vida num patamar superior. Então, essa, vamos dizer assim, até ela se sobrepõe, né, sobre a outra. E aí Jesus, né, quando ele procurava lá os publicanos, né, quando ele se sentou à mesa com os publicanos para falar-lhes sobre o Evangelho, a estes que eram considerados de má vida, né, os pobres e espíritos, nós podemos dizer assim, ele não quis dizer que ele procurava os que são desprovidos de inteligência. Não é essa a ideia.
não é? O que Jesus quis dizer, em realidade, é que eram aqueles que já eram mais simples, não é? De quê? De pensamento? Não, de coração, ou seja, de sentimento. Já eram espíritos, embora encarnados, né, na época, que tinham já essa simplicidade de coração mais, digamos assim, maior, que possibilitava, né, com que estes, digamos assim, assimilassem o conhecimento que viria. Né? Então, eram o quê? Basicamente os humildes, aqueles que reconhecem a sua pequenez perante Deus, em primeiro lugar, ou seja, se reconhecem como filhos de Deus e não como Deus em si próprio, né? Como se fossem Deus em si mesmos, e procuram justamente conhecimentos que possam auxiliá-los na vida. Não eram espíritos já, digamos, resolvidos, espíritos que não, digamos, cometiam atos equivocados perante as leis de Deus. Não, não é esse o caso. Sim, eram espíritos devedores, espíritos que cometiam desatinos, como todos nós, né? Porém, há uma diferença entre estes, que, vamos dizer assim, os publicanos lá que estavam na mesa com Jesus, e os fariseus, né? Embora ambos cometessem deslizes perante as leis de Deus, ou seja, ambos eram doentes do espírito que necessitavam do médico das almas, que é o Cristo, mas os publicanos já tinham o quê? Essa humildade que aproxima de Deus, enquanto os publicanos os fariseus eram aqueles que, orgulhosos, se afastam de Deus. Então, Deus, ele não tem como, digamos, se aproximar de um filho que está fechado pelo orgulho, pelo egoísmo. Não é? Mas aí poderiam se perguntar, poxa, mas não é Deus? Deus não pode tudo? Sim, pode, mas só que tem uma diferença. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se cada um se fechar no egoísmo e no orgulho, ele vai respeitar. Claro que ele estará sempre ali, né, tentando auxiliar, mas sempre respeitando o livre-arbítrio ao mesmo tempo. Né? Então, para estes, né, para os fariseus da época, e quiçá os de hoje também, funciona assim. Né? Então, eles ficam o quê? Com aquilo que tem. Né? O que é uma pena, né? Porque perdem a oportunidade de um crescimento espiritual que seria para a existência toda. Né? Enquanto aquilo que eles tentam reter, que é quimeras de alguns pensamentos mundanos, de conhecimentos muito mais relativos à matéria, eles assim são limitados. Né? Porque se há o desencarne, o que eles vão encontrar? Somente a matéria, e aí retorna para um corpo numa outra encarnação, enfim, novamente, né, se não se modificarem, presos sempre à matéria. Né, não conseguem se desenvolver em termos espirituais, né, e se libertar dos laços materiais. Então, por isso que Jesus ele disse o seguinte, que o reino dos céus é justamente para aqueles que são simples e humildes de coração. Né? Aqueles que acolhem os ensinamentos de Deus, né? Que vieram ali através de Jesus, através do seu evangelho, que nada mais é do que a tradução, né, das leis de Deus de uma forma inteligível para que todos nós posséssemos compreender. E é por isso que o Cristo, então, ele diz isso, né, que o reino dos céus é para estes. E quando o Cristo diz reino dos céus, ele não quis dizer um local circunscrito. Né? Então, não, é lá no céu, numa determinada faixa, né? Na troposfera ou na ionosfera. Não, ele não quis dizer que esse reino do céu se encontra nos céus. Né? Ele quis dizer o quê? É do estado, né, de consciência que estarão ali reunidos os espíritos
que vibram nessa mesma faixa. Ou seja, se um espírito ele está em alinho às leis de Deus, é como se ele estivesse num céu, né? Então, tudo aquilo que ele representa, ou seja, aquela beleza, aquela leveza, aquela tranquilidade, aquela elevação. Então, é esse conjunto de símbolos que é o que ele quis dizer, reuniu, né? Não quis dizer em termos o que seria o céu, né? E se nós formos ver, até mesmo em termos materiais, até poderia se dizer sim também que é no céu, né? Porque quanto mais nós subimos, digamos, rumo ao espaço, menor é digamos assim, a densidade material. Então, ou seja, se os espíritos mais evoluídos estão em camadas superiores da Terra, não é à toa, é porque já estão mais desmaterializados. Então, por isso que conseguem habitar a faixas, né? E, claro, em outras dimensões aqui na matéria, mas assim, digamos, acima da crosta terrestre. Nós que estamos aqui encarnados, nós estamos praticamente na porção mais densa da matéria, né? Ou seja, nós estamos como se fôssemos no fundo de um abismo. O espírito se encontra, né, encarnado, enfim, basicamente no abismo. Mas que é necessário, né, na atual circunstância, para a evolução do espírito, daqueles que se encontram nesse grau evolutivo, sim, é necessário habitar ainda, como os espíritos dizem, habitar o pó, né, ou seja, habitar nessa faixa material densa, né, para que nós venhamos a evoluir. Mas então, se Jesus é o médico das almas e ele disse que não são os sãos que necessitam de médico, ora, qual seria o medicamento dele então? Muito se sabe que ele efetuou curas físicas, efetivamente falando. Mas, se nós observarmos, não é isso necessariamente que o Cristo fez única e exclusivamente. Não. Né? Sim, ele curou os enfermos, paralíticos de nascença, cegos que não enxergavam, voltaram a ver, verdadeiros, digamos assim, milagres. Né? Claro que não são milagres no sentido estrito e daquilo que conhecemos, porque senão seria uma afronta às leis naturais, as leis de Deus. Então, claro que ali houve um processo científico que Jesus conhecia e que ele manipulou ali os fluidos com a autorização de Deus, claro, porque ele mesmo disse que sem Deus ele mesmo nada podia fazer, e operou então, digamos assim, até mesmo fisicamente, espiritualmente, aqueles encarnados de uma forma tal que, digamos, se restabeleceu as funções físicas daqueles corpos, né, possibilitando então a cura. Mas, se nós pegarmos todo o Evangelho do Cristo, isso foram, digamos assim, chamamentos, né, a fenômenos que existem, né, que são possíveis de serem realizados, dependendo do grau de evolução do espírito encarnado, né? Porém, o mais importante e o remédio que efetivamente ele trouxe foi justamente o seu evangelho. Então, ou seja, o conhecimento das leis de Deus. E ele mesmo nos ensinou. Né? Então, buscai o conhecimento e ele vos libertará. Então, é justamente isso. E hoje, né, que nós já temos então a terceira revelação que o próprio Cristo já havia prometido e se cumpriu, né, que é a doutrina espírita, nós temos então o remédio para as nossas almas. Nós temos então o curso sistematizado da doutrina espírita, que deve ser feito de preferência no centro espírita. Hoje nós temos muitos cursos online promovidos pelos centros, podem ser realizados também. Nós temos a leitura das obras, como já citamos, as 5 obras básicas da codificação, em primeiríssimo lugar, porque nós somente vamos entender o que é Espiritismo se nós, digamos, iniciarmos pela base. Porque se nós lermos obras outras que vieram depois ou muito depois de Allan Kardec,
nós poderemos ter algumas dúvidas, né? Nós não vamos ter fonte de comparação para sabermos até mesmo se aquele conhecimento ele é genuíno ou não. Infelizmente, há muitas obras, né, que se dizem espíritas, mas que não o são, né? Então, é fundamental iniciarmos pela codificação, darmos continuidade com as demais obras de Allan Kardec, né? Então, nós temos muitos outros livros, como a Revista Espírita, né? Nós temos obras outras de Kardec, que servem de complemento, né, à codificação, e depois partimos, claro, para os clássicos e imortais, né? Principalmente todos os psicografados por Francisco Cândido Xavier, que é o nosso querido Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Richard Simonetti, e muitos outros, né, que são, digamos assim, que nós podemos dizer que são de formas complementares, né, ou suplementares a Allan Kardec. Temos filmes espíritas, né, nós temos palestras hoje em dia nos sites de vídeos, que são muito bons. A própria palestra no Centro Espírita também, de uma forma física, né? Então, ou seja, nós precisamos buscar esse conhecimento, né, já que o nosso coração já está mais aberto, ou seja, nós nos permitirmos sermos mais simples e humildes a ponto de reconhecermos a nossa pequenez, as nossas dificuldades. Então, que nós venhamos aproveitar isso agora para buscar, então, esse conhecimento. E, a partir desse conhecimento, nós utilizarmos em nós próprios, na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral, né? Que é isso que efetivamente conta, que é isso que efetivamente é necessário ser feito. Isso não se dará do dia para a noite, né? Na natureza, nada dá saltos. Então, se nós pegarmos ali uma planta, a evolução de uma planta ou de um pequeno animalzinho, nós vamos observar que isso não se dá de um ano para o outro, ou até mesmo de uma centena de anos para outros. Não, isso ocorre, né, numa esteira de milhares de anos, dependendo do caso. Então, o nosso caso é algo semelhante, né? Nós demandamos tempo para nos melhorar, mas o mais importante é que venhamos a efetivamente fazer esse esforço de melhoria. Mas só que nós só vamos consegui-lo a partir do momento que nós temos conhecimento do que nós precisamos melhorar ou não. E esse conhecimento está, então, no Evangelho do Cristo e hoje, em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita, que nos possibilita, né, justamente essa melhoria. Aqui, claro, estamos falando numa palestra espírita, então, digamos assim, colocamos, né, que esse conhecimento de melhoria está no Espiritismo. Porém, caso aqui esteja, né, nos ouvindo e nos vendo alguém, digamos que seja de uma outra vertente religiosa, é importante que nós venhamos a dizer também que o Espiritismo jamais, digamos, se coloca como única e exclusiva, né, como a salvadora, ou o conhecimento apenas que vá possibilitar melhorias às pessoas. Não, de forma alguma, né? Todas as religiões, né, que visam justamente religar o homem a Deus, né, excluindo os pensamentos humanos e focando nos conhecimentos morais e éticos que são de ordem divina, todas elas também levam as pessoas a se melhorarem moralmente e eticamente. Então, isso é importante frisar. Bom, então, e tem uma outra forma também, não é, que nós podemos nos melhorar, que é a questão da mediunidade. Quando Deus permite que nós venhamos a aflorar a mediunidade, porque todos os encarnados, né, da natureza, é da criação de Deus que os homens, e quando dizemos homens, no caso a espécie humana, né, mas homens e mulheres, têm a mediunidade, seja em que país for, né, ou seja em que condição social for, todos nós, seres humanos,
detemos a mediunidade, não é? Porque somos espíritos encarnados. A diferença é que em alguns essa mediunidade é mais aflorada, em outros menos. E que Deus, para alguns casos, permite essa mediunidade mais ostensiva, claro, para um bem duplo. O bem para o próprio médium, para o próprio encarnado, né, que recebeu, digamos, essa ferramenta de melhoria moral, e também para os demais. Então, basicamente, muitas vezes a gente pensa assim, poxa vida, né? Aquela pessoa indigna, ela não deveria ter a mediunidade. Como é que Deus faz isso, né? Poxa, somente pessoas boas, como um Chico Xavier, por exemplo, que deveria ter a mediunidade. Por que que Deus, muitas vezes, ele disponibiliza, né, a mediunidade para aqueles encarnados que vão comercializar dela, vão tentar obter recursos financeiros ou outros a partir da mediunidade e acabam nem evoluindo, né, como deveriam? Bom, aqui nós vamos observar o seguinte, que da mesma forma com que todos nós encarnados desvirtuamos os 5 sentidos, né, os sentidos que Deus nos deu através do nosso corpo físico, nós o fazemos da mesma forma com a mediunidade. Então, as mesmas faculdades, por exemplo, da audição, né, quando a gente fica lá escutando a calúnia e até mesmo repassando, né, ou a nossa visão, quando a gente vê a inveja e aquilo nos, digamos assim, promove algum mal, né, para alguém, ou a impiedade, quando a gente faz algum ato físico mesmo contra alguém ali, né? Ou seja, nós estamos desvirtuando justamente os 5 sentidos que Deus nos deu, né? E assim também com os demais, né? Com o olfato, com o paladar. Agora, se nós encarnados fazemos assim com os 5 sentidos, o mesmo se dá também com a mediunidade. Mas Deus, como ele é soberanamente bom, ainda assim ele disponibiliza, em certos casos, para certos encarnados, mesmo que moralmente aquele espírito, né, que está encarnado não tenha condições de bem utilizar, Deus ainda assim promove, vamos dizer assim, esse outro sentido, né, aflorado àquele espírito. Mas por que que ele faz isso? Justamente porque é um espírito tão devedor, tão assim, com dificuldades, digamos assim, de se melhorar, que justamente a mediunidade é que vai fazer com que os bons espíritos possam continuar, digamos, dialogando com esse encarnado, né, utilizando-se da mediunidade e até mesmo enviando mensagens que sirvam para outros, mas que sirvam primeiramente para aquele próprio encarnado, para que ele possa ter uma chance a mais de evolução. É como se fosse uma expressão da misericórdia de Deus, né? Então é por isso que acontecem esses casos. E uma coisa interessante também, aqui abrindo um parênteses, que a mediunidade, Deus, ele, digamos, distribui para toda a humanidade. Nós vamos ver tanto entre ricos, nas classes sociais mais abastadas, quanto aos mais pobres em termos financeiros. Nós vamos ver que a mediunidade existe, né? Também não vamos pensar que olha, a mediunidade só ocorre no Brasil. De forma alguma. Ela ocorre em qualquer outro país do mundo. Nós teremos os médiuns, né? Por quê? Porque Deus é bom e Deus cuida de todos os seus filhos. Ele não vê se, digamos assim, é um filho que mora num país ou outro. Não, de forma alguma. Ele trata todos de forma igual. Então, aqui nós vamos ver exatamente isso, né? Que é justamente os viciosos, né, que mais necessitam de correção. Então, é aquilo que Jesus falou, né? Não são os sãos que necessitam de médico. Então, nesse caso aqui da mediunidade, que seria uma outra ferramenta que se utiliza para tentar curar um doente da alma, que é a mediunidade. Então, isso mostra também a benevolência e a misericórdia de Deus, que então permite, tanto para um que é um espírito encarnado já mais, digamos assim, resolvido, né? Um espírito já mais
digamos assim, em alinho às leis de Deus, quanto para aquele que ainda não, que ainda, digamos, carece, né, de um auxílio extra para que possa se melhorar, para que possa se curar das suas chagas interiores, que são nada mais do que o egoísmo, do que o orgulho, a vaidade, enfim, uma relação intensa. E aqui nós observamos justamente isso, né? Que Deus ele não quer a morte do pecador. Né? Então, aquele espírito que esteja encarnado ou não, Deus ele não quer eliminar, digamos assim, da criação o seu próprio filho, né? Ou sua própria filha. De forma alguma, né? O que ele quer é dar oportunidades para que tanto aquele que já se encontra num estágio um pouco melhor na caminhada evolutiva, né, como nós vamos ver ali no gráfico, aquele nosso irmão que encontra-se ali como se fosse no nível amarelo, né, ou seja, ele está a caminho, quanto aquele mais atrasado, que se encontra ali no nível vermelho. Né? Deus ele quer dar justamente mais tempo e melhores condições para que aquele espírito possa também atingir a perfeição relativa que todos nós temos destinação. Né? Então, isso mostra a misericórdia do Criador para conosco. E aí, por isso que ele fornece, então, essa ferramenta também. Né? Por quê? O encarnado, que é um espírito mais problemático, digamos assim, essa mediunidade ela vai facilitar com que os espíritos superiores continuem ali dialogando, continuem ali auxiliando de uma forma mais pronta. Porque se assim não fosse, esse espírito muito provavelmente perderia mais uma encarnação. Né? Passaria a cometer os mesmos equívocos que cometeu nas encarnações passadas, sem que houvesse alguém ali que pudesse os tocar, né? Que pudesse os alertar, pelo menos, a não cometer os mesmos desatinos. E aí, então, nós devemos lembrar o seguinte, né? Não são os sãos que necessitam de médico. Aí fica, então, a pergunta: quem são os que necessitam de médico? E aí nós dizemos algo que provavelmente vai chocar a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Ora, somos nós, os espíritas. Nós, os espíritas, somos aqueles que mais necessitam de médico. Né? Alguém certa vez falou o seguinte, né? Que para o doente mais grave, o remédio mais forte. E isso é uma realidade. Ou seja, se nós espíritas estamos tomando conhecimento, né, da terceira revelação, que relembra tudo aquilo que Jesus quis dizer, que resgata de uma forma mais clara o que o Cristo nos trouxe de ensinamento, que nada mais é do que as leis de Deus, é porque nós, digamos assim, somos os mais difíceis, né? Aqueles que são mais assim, digamos que necessitam mesmo de mais clareza para que a gente possa efetivamente ter uma oportunidade a mais e se melhorar. Né? Muito embora, né, alguns poderiam dizer, poxa, mas nossa, mas a gente procura ir ao centro espírita, a gente tenta fazer uma atividade de caridade aqui, outro ali, né? Estamos sempre vinculados aqui a alguma atividade, algum trabalho caritativo, seja no centro espírita ou fora dele, né? Alguém poderia dizer assim, olha, eu tenho certeza, né, do que você está falando, será que isso realmente é um fato? Né? Nós diríamos o seguinte, nós gostaríamos de convidar aos irmãos e irmãs a relembrarem o que o próprio Chico Xavier, né, disse sobre ele mesmo, né, que está lá no livro As Vidas de Chico Xavier, né, do autor Marcel Souto Maior, em que ele dizia o seguinte, olha, aqui entre aspas, o próprio Chico Xavier falando, sou apenas Cisco Xavier. Em outra passagem, absolutamente insignificância. Em mais outra passagem, servidor quase inútil da doutrina espírita. Bom, a questão que nós temos que pensar é o seguinte, se Chico Xavier, que, assim, aquele trabalhador incansável, humilde, sempre esteve ao lado dos mais pobres e deserdados,
amava os animais, tinha vários animais em casa, tratava-os todos muito bem, tanto durante a existência quanto no próprio desencarne, né? Tratava-os assim de forma realmente amistosa, amigável, amorosa, as crianças, enfim, era um trabalhador divulgador do Evangelho, tanto na sua vida pessoal quanto na doutrina espírita ou até mesmo profissionalmente, né? Sempre com disciplina, um trabalhador incansável, né? Os seus trabalhos tinham horário de começar, mas não tinha hora de terminar. Né? Muitas vezes passava a madrugada toda até atender a última pessoa que estava na fila. Então, um exemplo de esperança. Então, se a gente for pegar, né, um espírito dessa ordem, né, de Chico Xavier, que foi considerado, né, após o seu desencarne, como o maior brasileiro de todos os tempos, por um determinado programa de TV, que inclusive contou com votos de até mesmo pessoas que nem espírita eram, né, que disse o seguinte, né, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação, né? Então, assim, o que nós podemos dizer, então, de nós mesmos, né? Né, uma comparação, assim, que é quase que incomparável, né? Você tem, de um lado, o Chico Xavier com psicografia de mais de 400 livros, né? Todos totalmente, digamos assim, que foram entregues os direitos autorais gratuitamente a instituições de caridade, fora todo o trabalho de caridade que ele fez durante a sua vida toda, até mesmo no nível pessoal, né, perdoando a muitas perseguições que ele sofreu, traições, injúrias, enfim, até mesmo agressões físicas, né, e quando era criança ainda, né, então convidamos a todos até, inclusive, a verem a palestra, né, sobre Chico Xavier, e aí nós vamos notar isso. Então, poxa, se um espírito dessa ordem de Chico Xavier, né, se reconhece, então, como pequeno, então imaginemos nós, né? Poxa vida, então você está falando isso? Nossa senhora, então eu devo desistir, né? Devo nem pensar, então, a respeito de continuar aqui na doutrina e representando o Cristo perante aos outros, né? Nós dizemos que não, de forma alguma, né? Mas por quê? Então por que não? Ora, nós temos que lembrar o seguinte, que basta nós fazermos a nossa reforma íntima, basta nós o quê? Colocarmos em prática todo esse conhecimento que nós já tivemos acesso. Então, sim, nós somos os espíritos mais difíceis, né? Que estamos recebendo aí um remédio enviado pelo Cristo, que é o Espiritismo, né? Que é a doutrina espírita, para que nós venhamos, com esse remédio mais forte, digamos assim, a termos ali a oportunidade das nossas existências, de nós transformar-nos a nós mesmos para melhor. Né? E claro, a partir desse momento, passarmos então justamente a também auxiliarmos Jesus no tratamento dos demais doentes. É assim que funciona. Né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos curar. Então, pegar lá os preceitos de Jesus, que está no Evangelho, analisá-los, né, e colocá-los em nossa existência. E aqui né, e é isso que vai efetuar a nossa cura. E aqui há um exercício muito interessante que um espírito colocou, que é o seguinte: dizia ele que a toda noite ele passava em revista, ou seja, ele fazia uma análise ali de todas as passagens que ele teve no seu dia a dia, né, durante o dia. Então ele analisava ali como ele falou com determinada pessoa, ou como ele agiu com uma outra, ou como ele sentiu com uma outra pessoa, né, como ele falou, né, como ele pensou. E ali ele analisava e ponderava, né, com relação às leis de Deus. E ele verificava se estava em alinho ou não. Aquilo que não estava em alinho, ele procurava então eu vou tentar mudar isso daqui para frente. E ele fazia então esse exercício diariamente. E os que ele julgava que estavam em alinho às leis de Deus, ele procurava ainda melhorar ainda mais. Então é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós
que vai promover a nossa verdadeira cura. Não a cura necessariamente do corpo físico, mas fundamentalmente a cura das nossas almas, né? E quando se diz alma, é basicamente o quê? Não é nem algo físico, mas é nós enquanto pensamento, enquanto sentimento, né? Que é a essência, digamos assim, do que seria o espírito, né? Então, o espírito em si, ele é um ser, digamos, moral, essencialmente dizendo. Então, para que essa moral, né, essa ética, né, ela seja melhor, né, ela se, digamos, emane de forma de acordo com a vida, né, de acordo com a criação de Deus, de acordo com as leis de Deus, se faz necessário, então, justamente esse autoconhecimento de si mesmo, né, que é justamente esse processo aí, né, de se analisar um pouquinho por dia e se procurar se melhorar. É simples. Para que então nós venhamos, né, justamente após essa cura das nossas almas, que nós venhamos então a se transformar em espécie assim de enfermeiros, né? Porque médico, claro, né? Somente Jesus, né? Jesus é o governador do planeta Terra, enfim, é um espírito de ordem muito superior. Mas nós podemos ser uma espécie assim de enfermeiros dele, né? Então, procurar então ao nosso turno, à nossa vez, auxiliarmos, né, os nossos irmãos doentes da alma, né, que promovem aí atitudes equivocadas, pensamentos em desalinho às leis de Deus, falas, enfim, totalmente contrárias, né, ao Evangelho, sentimentos distorcidos, ou seja, doentes da alma. Então, que nós venhamos por nossa vez, então, a sermos esses enfermeiros, né, do Jesus. Tá ok? Então, com isso, então, nós encerramos aqui, digamos, aquilo que nós acreditamos, né, sobre o tema, então, do que os sãos não necessitam de médicos, ok? Nós desejamos muita paz para todos, agradecemos por estarem aqui conosco até esse momento. Vamos passar aqui alguns recados, né? Utilizamos aí na bibliografia, certamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também as imagens utilizadas aqui na confecção, na elaboração dessa palestra, elas foram todas colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso não sejam, né, alguma, se alguém encontre, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical ou até mesmo doutrinário, também, por favor, nos avise no e-mail para que nós possamos efetuar as correções. E por fim, então, nós vamos fazer uma oração, sem antes aqui também de indicarmos alguns outros palestrantes e oradores espíritas que nós acreditamos que têm um conteúdo em alinho né, ao espiritismo, né? Trazem ali no bojo principal consolo e instrução à luz dos espíritos superiores. Então, alguns aqui são desencarnados, mas, sinceramente, nós não pensamos que isso seja um impeditivo de forma alguma, porque o mais importante, não é o conhecimento que essas pessoas deixaram. E se elas são consoladoras e instrutivas à luz do Evangelho de Jesus pelos espíritos superiores, então pronto, é isso que é importante, né? Alguns têm, digamos, poucas palestras no YouTube, mas também, novamente, não importa, né? O mais relevante é, digamos, o que eles deixaram, né? Que às vezes pode ser pouco, mas extremamente profundo, né? E que pode ajudar a muitas outras pessoas. Então, isso é o que importa. Pedimos desculpas, né, caso aqui esteja nos vendo e ouvindo algum outro palestrante ou orador que não esteja aqui relacionado, é que muito provavelmente nós não o conhecemos ainda, então por isso que não está aqui relacionado, mas de repente nos envia um e-mail, a gente vai fazer uma análise, né, do conteúdo e estando também dentro da doutrina, por que não? Pode ser também incluído aqui numa próxima oportunidade, né? Então, vamos aqui às orações. Nós gostaríamos de convidar a todos a cerrar os olhos, né? Que é um exercício para que a gente possa, assim,
vamos dizer, se conectar mais, né, com a espiritualidade. Então, sendo assim, nós gostaríamos de agradecer a Deus por mais esse dia, agradecer pela saúde do corpo físico, da nossa mente, da nossa alma, agradecer do fundo dos nossos corações por a Jesus, aos bons amigos espirituais que estiveram aqui conosco nesse momento, nos intuindo, nos auxiliando, né, para que pudéssemos, digamos assim, fazer o nosso melhor. E então nós gostaríamos muito mesmo de agradecer a todos os amigos e amigas também que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Nós gostaríamos de fazer uma vibração por toda a nossa humanidade terrestre, a todos os encarnados, fundamentalmente a todos aqueles que se encontram em situações de conflito, sejam eles quais forem, estejam onde estiverem no nosso planeta Terra. Nós gostaríamos muito de pedir por toda a humanidade, também desencarnada, né? Que todos nós, de uma forma geral, claro, temos as exceções, mas de uma forma generalizada, estamos ainda na condição, né, de doentes da alma, né? Ou seja, o nosso orgulho, nossa cupidez, nosso egoísmo, né, é ainda muito grande e se faz necessário, digamos assim, que nós venhamos a realizar a nossa reforma íntima para que possamos nos transformar em pessoas mais altruístas, mais caridosas, mais amorosas. Então, nós gostaríamos muito de vibrar por toda a nossa humanidade para que isso ocorra, né? Então, e nós entregamos então esse pedido nas mãos de Deus, confiantes e agradecendo antecipadamente a Deus, porque para Ele nada é impossível, né? Então, nós acreditamos que isso seja possível sim, né? Que Deus estará nos escutando e possibilitando o que for de melhor que possa ocorrer nesse sentido da nossa vibração. Então, nós queremos agradecer muito e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.